Boa tarde a todos. O título dessa palestra é, então, como o Design Thinking pode gerar inovação na reconstrução de Porto Alegre. Sejam todos bem-vindos. Vamos apresentar essa palestra baseados em alguns estudos de caso, para enxergarmos alguns potenciais aí da aplicação do Design Thinking. A nossa equipe de trabalho é formada por mim, Maurício Moreira e Silva Bernardes. Eu sou professor titular da Faculdade de Arquitetura, aqui da URGS, e também eu tenho pós-doutorado em Design pelo Instituto de Design do IIT de Chicago. Trabalho com Design Thinking aí desde 2008 e Design Thinking desde 2012, 13, trabalhando com empresas de médio e grande porte. Professora Anísia. Boa tarde, meu nome é Nízia Cruz, eu sou professora aposentada do Centro de Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande, e eu me apaixonei por Design Thinking há uns 10 anos atrás. Comecei a me especializar e comecei a dar aula para os meus alunos de graduação e de pós-graduação pelo meu fascínio pelo tema. Boa tarde, meu nome é Isadora Ramos, eu sou estudante de Design de Produto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou no 5º semestre e eu sou aluna de extensão do projeto Oficinas de Design Thinking com o professor Maurício. Ótimo. O que é que nós vamos ver agora nessa palestra? Inicialmente, o que é Design Thinking, o que é essa abordagem que nós vamos apresentar e destrinchar em dois casos principais que estão relacionados à questão de gestão de desastres. O primeiro caso, o caso de Manila, nas Filipinas, e o segundo caso, o caso de Tohoku, no Japão, que foi possivelmente o primeiro caso de um tsunami, de um grande tsunami que passou ao vivo em todo o mundo em 2011. Por fim, a gente vai tratar sobre possíveis soluções que nós podemos trabalhar na gestão de desastres utilizando aí o Design Thinking. O Design Thinking está num lugar que é uma interseção entre o que é desejável para o ser humano, viável do ponto de vista de negócios, do ponto de vista financeiro, e executável do ponto de vista da teoria. Obviamente, aqui a gente vai passar muito brevemente, né, por todo o processo, mas a ideia é apresentar nos casos estudados uma aplicação mais clara do processo. Uma forma usual de se dividir o processo de Design Thinking é através de 5 etapas. A primeira etapa é empatia, onde a gente descobre qual é o problema que a gente quer resolver e pesquisa ele a fundo, inclusive consultando esse usuário, né, esse ser humano que está no centro do problema. A partir daí, a gente escolhe entre todo esse conhecimento qual é o aspecto do problema que é mais importante se resolver. Se gera um número muito grande de soluções para esse problema. Se escolhe as soluções que a gente acha que são mais interessantes, que estão mais dentro da nossa área de Design Thinking, e se faz protótipos dessas soluções, e esses protótipos são testados de novo frente àqueles usuários lá do início. O caso que eu selecionei é o caso coleta de dados para o gerenciamento de riscos ambientais nas Filipinas, né? Essa é uma imagem de Manila, que é que é a capital das Filipinas, e a gente vê aqui uma certa semelhança com Porto Alegre, né? Uma cidade com um rio no meio, né? Esse trabalho foi apresentado pela Natalie Woods. As Filipinas, pode passar. As Filipinas é um dos lugares mais desastrosos que a gente tem. Na realidade, as Filipinas ficam no encontro entre placas tectônicas, então
Os terremotos são frequentes nessa área, existem mais de 20 vulcões ativos, esse aqui é o Monte Maio, que tem mais de 2.000, tem cerca de 2.002 quilômetros, 2,5 quilômetros de altura, mas o principal problema nessa região são os tufões. Os tufões é o nome dado para os furacões nessa região do Pacífico e passam por cima das Filipinas, como vocês estão vendo nessa imagem, cerca de entre 10 e 20 desses tufões todos os anos. As Filipinas são separadas em várias regiões administrativas e cada região dessa tem uma série de províncias, né? Que são como os municípios que a gente tem no Brasil. E esses municípios são divididos em áreas menores ainda, chamados barangarais, que seriam como bairros ou distritos rurais para a gente do Brasil. E o principal problema é que esses barangarais são responsáveis por fornecer os dados básicos da região para as agências de governos locais para fazer o planejamento do que vai acontecer no caso de um desses desastres naturais ocorrer. Começando o processo de Design Thinking, então, esse grupo foi atrás de conhecer o sistema de controle de riscos de desastres, tanto a nível nacional como principalmente a nível local, e eles foram também entender, né, como é que esses dados poderiam ser colocados em nuvem para poder ser compartilhados por todos. Então, analisaram uma série de aplicativos. Ainda dentro dessa etapa de empatia, eles foram falar com os usuários. Quem são os usuários? São tanto os funcionários das agências de coleta, que são responsáveis pelas coletas de dados, como também a população local, né? E a partir daí, eles obtiveram uma série de respostas sobre o que a população local achava do sistema e por que não estava produzindo os resultados que eles esperavam inicialmente. Uma das respostas foi que alguns dos dados que eles têm que coletar não são adequados para a região, então, num determinado barangará, eles vão coletar os dados que eles acham mais importantes, não aqueles que o modelo pede. Esse modelo é passado para os governos locais através de um formulário que eles dão entrada no sistema no computador, e esse formulário é extremamente trabalhoso para eles e é na língua nacional. Em muitos locais pequenos, eles só falam dialeto, né, local. Então, eles acabam escrevendo muitas coisas no papel, e também, adicionalmente, as populações locais buscam esses dados. Por exemplo, para fazer trabalhos ou para fazer pesquisas sobre como é que esses dados se distribuem. E com essas entrevistas, eles também tiveram uma série de percepções. Essas percepções indicam o que tem que ser resolvido. Tem um aspecto positivo, é que todos os entrevistados fazem uso do Facebook Messenger, então é fácil acessar todo mundo. Mas os computadores, em geral, estão offline e as informações ficam fixas nos discos rígidos e não são compartilhadas. Além disso, essa mentalidade de escrever a coisa no papel é prevalente em todo mundo, né? Então, tem essas demandas da comunidade também para que esses dados sejam disponíveis para todo mundo. Aí eles passaram para a etapa de definição. Então, primeiro, eles identificaram que eles tinham que ter um aplicativo que atendesse às necessidades dessa população, como eles detectaram. Então, eles fizeram uma análise de todos os tipos de aplicativos disponíveis e como é que eles respondiam a essas necessidades.
E também revisaram toda a parte de interface digital com o usuário, como é que esses dados eram colocados dentro do sistema. A partir daí, eles fizeram aquele processo de geração de muitas ideias, usando o brainstorm, estudo de caso, mapas de jornada, e selecionaram algumas soluções para fazer o protótipo. Se começa com um protótipo mais básico, mais rústico, que é feito com papel e lápis. Depois se passa para um protótipo um pouquinho mais sofisticado, com um design gráfico, com uma maneira de visualização mais fácil pelo usuário. Finalmente, eles selecionaram 2 protótipos para fazer em alta resolução. O primeiro deles é esse que tem os botõezinhos, que as pessoas escolhem o que querem fazer no sistema. E o segundo protótipo é mais familiar para a gente de entrar com uma senha ou com o usuário, né, no sistema para visualizar alguma coisa. Todas essas etapas se realiza teste, ou seja, se faz o protótipo e se retorna para aquela população que respondeu, e no fim, como resultados, eles tiveram principalmente o aprimoramento das interfaces digitais dos usuários, a possibilidade de auditoria digital de dados, né, para perceber que dados que estão faltando, se existem erros, e tudo isso gerou um engajamento da comunidade e uma maior capacitação dos usuários desses bancos de dados. O que o grupo concluiu, né, é que essa sofisticação digital é essencial para a redução de riscos de desastre, ou para o planejamento do que fazer durante desastres, mas que não é preciso inventar a roda, né? É só entrar no jogo, ou seja, descobrir o que a população usaria com mais propriedade para solucionar o problema. Bom, agora, como segundo caso, vamos apresentar aí um aplicativo, né, pelo menos o contexto e a solução, né, do aplicativo CARET-JP. Não sei se vocês já ouviram falar do aplicativo em si. Ele ainda está disponível na Apple Store para baixar, mas ele foi originário exatamente desse grande problema que assolou o Japão em 2011. O que aconteceu no Japão em 2011? Todo mundo, pelo menos quem acompanhou pela televisão, viu ao vivo essa grande catástrofe que assolou aquele país, né? Em 11 de março de 2011, 14h45, horário local, né, do japonês, houve um terremoto na escala 9, na escala Richter, 9.0 na escala Richter, que é realmente algo muito elevado. Esse terremoto ele gerou ondas de até 10 metros de altura que viajaram a velocidade de 800 km por hora. Então, logo após o terremoto, essas ondas atingiram o nordeste da região, a região nordeste do Japão, e impactando particularmente a área de Miyagi, né, uma cidade ali ao nordeste do Japão. Só para ter uma ideia vamos dizer assim, da violência do negócio, 18 mil vidas foram ceifadas por essa tragédia, e a gente consegue ver, inclusive, ainda hoje, pelo YouTube e outros canais, o próprio tsunami assolando essa costa japonesa, e no dia seguinte ao terremoto, já com todo o estrago que estava ocorrendo em decorrência ao tsunami, houve um outro terremoto na escala que aí ele atingiu a escala 6.2, menor, mas que causou aí graves consequências na região das usinas de Fukushima, inclusive com um vazamento nuclear em uma delas. Isso causou então eles tiveram que deslocar, né, praticamente evacuar praticamente um raio de 20 quilômetros nessa região da própria usina.
tá? E aí o professor, tem um professor da Universidade de Osaka, o professor Stefano Toshiya Tsukamoto. Ele desenvolve pesquisas na área de gestão de desastres nessa universidade, fica bem localizado também na região Nordeste. Ele percebeu alguns problemas relacionados ao exatamente o momento após a realização do desastre. Bom, primeiro, a distribuição dos recursos pós-desastres foi ineficiente. Mesmo por que era ineficiente? Porque eles não tinham informações precisas ou claras das necessidades de cada local que estava sofrendo impacto e que tipo de impacto esse local estava recebendo, né? Paradeiros e condições das vítimas, eu acho que é algo que a gente até passou aqui também no estado, né? A gente, por exemplo, essas pessoas estão bem? Qual a situação delas? Isso também aconteceu no Japão. Vinham dados imprecisos e desatualizados. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, particularmente, a gente ouvia um colega, não, eu ia no abrigo e perguntava, o que é que vocês estão precisando aí, né? Não tinha uma informação articulada, integrada, de maneira em tempo real, para que a gente já soubesse a necessidade daquele abrigo em si, ou das necessidades das pessoas em si. Claro que vários países vieram a socorrer o Japão naquele momento, oferecendo ajuda, cada um com seu próprio sistema de informação, com seus próprios recursos, mas que não estavam integrados com o sistema de informação japonês, o que causava também demora no atendimento, porque você poderia, muitas vezes, oferecer um tipo de recurso para uma determinada cidade que naquele momento ele já não estava sendo tão necessário, o que às vezes a gente percebeu aqui também em Porto Alegre em determinados momentos, chegar em determinado abrigo, ou o abrigo já estava sendo desmontado, ou então não era aquele tipo de recurso que estava sendo necessário naquele momento. E uma coisa muito grave que aconteceu também foi que muitos dados, devido, obviamente, a gente tentar resolver ou apagar o incêndio naquele contexto, não se deu a priorização para se registrar e coletar os dados, né, de todo o contexto do que estava realmente acontecendo naquele momento. Então, várias informações foram perdidas, não puderam ser registradas como uma base de conhecimento para futuros projetos. E pulando assim todas as etapas da abordagem do Design Thinking, nós temos diversas abordagens, né? Assim, então eu já vou fazer aqui indo para a solução. Professor, então, Stefano, né, Tsukamoto, acabou aplicando uma abordagem específica muito parecida elas são muito parecidas, as abordagens de Design Thinking, né? E, como já foi apresentado pela Nízia, eu já vou partir para a solução. O que é que ele detectou e o que é que ele desenvolveu? Ele acabou desenvolvendo um aplicativo, e esse aplicativo ele tinha diversas funcionalidades para facilitar aí a vida dos usuários em si. Por exemplo, uma confirmação de segurança que permitia que os usuários enviassem rapidamente informações sobre a sua segurança para contatos pré-determinados durante uma emergência. Então, a gente podia registrar esses contatos para facilitar, então, a ajuda dessas pessoas. Tinha um relatório de desastres também, sempre atualizado, para indicar para os diversos setores, como, por exemplo, uma defesa civil, uma prefeitura, etc., que tipo de necessidade cada região, cada cidade estava precisando em determinado momento. Atualização de notícias sobre disponibilização de recursos, um botão de pânico, inclusive, né? Você tinha um botão de pânico em função de uma determinada emergência, você podia acionar esse botão de pânico enviando um sinal de alerta e localização. Então, isso facilitava enormemente o socorro rápido dessa pessoa, caso ela apertasse esse botão de pânico, né? Uma coisa muito importante, você quase um chip de localização da pessoa com a identificação do seu, além, claro, de localização,
do seu estado e da sua necessidade. Como é que eu estou? Estou bem? Não se preocupe comigo? Ou não, eu estou com dores, eu estou precisando de tratamento urgente. Então, eles tinham também toda essa funcionalidade. E um outro ponto muito importante do aplicativo é orientações e instruções sobre como agir durante diferentes tipos de desastre, né? Foi deslizamento de terra, o que é que tu vai fazer, né? Bom, a água está subindo rapidamente, o que é que tu vai fazer com todos esses tipos de informação? Então, foi de grande ajuda, né? Integrando as informações que antes estavam desintegradas, né? E aí, observando esses dois casos específicos, a gente pode entrar em algumas soluções usando o Design Thinking. A nossa pretensão não é detalhar cada uma dessas soluções, mas abrir o potencial, mostrar para vocês o potencial que o Design Thinking tem para detalhar essas soluções específicas que nós estamos propondo, né? Por exemplo, o sistema de alerta de desastres, né? Eu tenho um amigo que é professor da Federal de Alagoas, ele fez doutorado no IPH também, né? O IPH muito noticiado, né? Muito atuante durante a catástrofe de maio. E eu posso dizer para vocês que ele durante esse período, a gente conversou algumas vezes, ele disse, olha, Maurício, em Maceió, acho que foram em torno de 3, 4 anos atrás, teve uma grande enchente, realmente, eu acho que uma das maiores dos últimos anos, e ele disse assim, olha, sabe quantas vidas se perderam naquela enchente? Uma vida. Aí ele disse assim, o custo de uma vida é altíssimo, né? A gente não quer perder nenhuma vida, mas quando a gente compara com o que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que aconteceu lá em Maceió, a gente disse, qual foi a diferença? Olha, eles fizeram toda a análise da situação, todo o contexto, e identificaram que desde a enchente anterior, o que que houve que teve um maior número de mortes, por que que essas pessoas morreram, etc. E eles desenvolveram algo muito simples, alertas comunitários que nessa última enchente foram avisadas em tempo hábil e as pessoas puderam, com as orientações específicas, né, desses alertas, saírem dos seus locais e aí muitas vidas foram salvas, né? Então, como fazer isso? Bom, colocando a comunidade aí para desenvolver soluções, juntamente que é o usuário. A professora Nízia colocou muito bem a abordagem Design Thinking, tem que ser fortemente voltada para o usuário, mas todas as pessoas que estão relacionadas ao contexto, elas precisam opinar também, dando o seu ponto de vista. Tem outras soluções que a gente pode dar, unificações de informações também, né, um painel centralizado com integração de sistema de informação geográfica, não só de abrigos, né, mas também se a gente pode localizar áreas de risco ou até pessoas que estão em riscos também, porque se a gente tem essa informação geográfica, exatamente a coordenada geográfica, fica mais fácil também de prestar o socorro. Identificação de abrigos e recursos rolou muito pelo WhatsApp durante o mês de maio, várias pessoas colocando no WhatsApp, olha, tem um abrigo ali na escola tal, tem um abrigo lá na outra, e Porto Alegre teve uma grande quantidade de abrigos, mas qual abrigo vamos levar àquela pessoa específica, né? Então, um aplicativo de abrigos, é possível desenvolver isso? É possível por meio do Design Thinking, tendo um sistema de gestão de recursos unificado, dizendo, ok, qual é o tipo de recurso que nós precisamos nesse momento. Pensar também numa gestão de voluntários e de pessoas desalojadas, fazer um treinamento prévio para essas pessoas, né, que vão querer, olha, eu quero ser voluntário, tudo bem, então, o que é ser voluntário em um momento de catástrofe? Tive uma amiga que fez doutorado nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela me disse assim, olha, Maurício, aqui a gente tem todo habitante aqui, todo morador aqui de São Francisco precisa ter um joguinho de primeiros socorros, isso é lei, né? E certamente a gente precisa ter também esse treinamento, então ter um treinamento, um registro unificado desses voluntários para poder acessá-los rapidamente. E finalmente, a reconstrução, que vai demandar um curto, um médio, longo prazo,
ter ferramentas de gerenciamento de projetos adequadas. Vejam que eu estou dando possibilidades, eu estou dando insights que podem ser desenvolvidos ou não, de acordo com o interesse de um segmento ou de outro, mas para que a ferramenta de gerenciamento de projetos? Para dar transparência à utilização de recursos que estão sendo angariados, que estão sendo aplicados, e muitas vezes a gente não sabe qual é o efeito da aplicação desses recursos, quanto já foi recolhido, quanto já foi investido e o que está sendo realmente construído, né? E qual é, em termos de cronogramas, prazos, né, para a população receber exatamente esse retorno. Tá? Serviço de apoio às famílias, a gente já sabe, tem iniciativas em Porto Alegre que vão acompanhando as famílias, mas algo de maneira integrada, que talvez uma família ou outra precise de algum tipo de vamos dizer assim, suporte mais específico, isso pode ser desenvolvido também. E uma coisa que se falou muito, vários especialistas em LinkedIn, é levar bombas, que tipo de infraestrutura de mitigação de enchentes a gente pode ter, né? A gente pode utilizar o Design Thinking para isso. O IPH, eu acho que o diretor do IPH teve um momento que uma das reportagens foi colocado no Jornal do Almoço, ou algo do tipo, ele colocou os medidores do nível da água, né, alguns desapareceram, precisa uma nova instalação desses medidores, etc. Isso o Design Thinking pode ajudar, né? Que tipo de sistema a gente pode desenvolver para que esses medidores eles não acabem submergindo de acordo com a elevação do nível da água, né? E de uma maneira sistêmica, em diversos pontos que possibilitem esse tipo de medição. Então, o Design Thinking, como a gente está colocando, existe uma série de possibilidades que podem ser colocadas aqui. E a gente, no Instituto de Inovação, Competitividade e Design, a gente abriu um projeto de extensão já há alguns meses atrás, oferecendo para a comunidade acadêmica, de forma gratuita, oficinas de Design Thinking, como também para a iniciativa privada, né? Oficinas que ocorrem ao final, nos finais de semana, né, específicas para cada caso. A Marion está assistindo aí dizendo, olha, o departamento de design e expressão gráfica está com um problema específico na comunicação com os alunos de design. A gente pode rodar uma oficina de design específica gratuitamente para o departamento de design e expressão gráfica. As interações acadêmicas da UFRGS estão demorando 6 meses para serem analisadas. E a reitoria pode procurar a gente e dizer, olha, vamos tentar desenvolver uma solução específica para desenvolver interações acadêmicas mais ágeis, talvez, de uma forma mais rápida, para atender, talvez, essas demandas que acontecem para a reconstrução de Porto Alegre. Como é que a gente pode fazer? Aí tem que colocar pessoas da reitoria, pessoas relacionadas ao poder decisório, a gente que vai desenvolver, talvez, soluções de design para isso, né, para apresentar essas soluções também. Né? Então, a gente tem isso, está no nosso site também, como vocês vão ver daqui a pouco. E eu queria só fechar aqui para a gente aí abrir para perguntas, algumas dúvidas que vocês vão ter. A ideia também é coletar, né, responder as dúvidas de vocês. Que talvez algumas pessoas que entraram aqui não saibam ou não tenham tido contato ainda com nenhuma abordagem do Design Thinking. Mas o que a gente quer dizer para vocês é que Design Thinking não é uma fórmula, é uma mentalidade. A gente pode considerá-lo como uma abordagem. Ele é um processo que começa com as pessoas e termina com soluções inovadoras, adaptadas às necessidades reais. Mas como a professora Nízia falou, tecnologicamente viável, financeiramente viável e fortemente focada no usuário. Sem isso, a gente não tem o Design Thinking. A gente para por aqui, tá? E para abrir para as palestras, se você gostou da palestra, você já pode aí pegar o teu celular, apontar aí para o teu QR Code, você pode acessar nosso site para a gente, ali você vai ter informações sobre, logo no menu superior, você vai ter ali a parte de oficinas de Design Thinking, com possíveis, já com calendário de oficinas, esses calendários estão em aberto, tá? Se vocês quiserem rodar só é mandar um e-mail para a gente, e a gente fica agora à disposição de vocês para dúvidas. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês
pelo chat, a Isadora vai estar respondendo, tá? Você também pode abrir o microfone, se apresentar e colocar a tua dúvida também. Bom, eu me candidato, então, a dar o start. Obrigado, Tá? Maria. Eu gostaria de parabenizar os dois professores, o professor Maurício e a professora Nízia, tá, pela palestra. Dizer que a abordagem ela é extremamente relevante e importante, tá, no nosso contexto. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Eu fui bastante ativa agora nesse período, né, de tragédia, pode-se dizer, né? Foi uma tragédia, agora eles atualizaram os dados, foram 96% das cidades do Rio Grande do Sul atingidas. E assim como eu tive, né, o privilégio de não ter nenhuma pessoa tão próxima que eu precisasse ajudar, familiar e coisa assim, então eu fui a campo mesmo. Então eu comecei já lá 5 de maio, eu já estava lá na Sojipa, né? E aí acho que 4 no sábado. E dia 5 o IPA aqui abriu, o IPA é bem próximo aqui de casa. Então assim, eu vivi na prática o que vocês estão dizendo, assim, a questão da informação, da comunicação e informação, são fundamentais. Então, assim, ó, muita gente querendo ajudar, né? E às vezes não sabendo como, onde, né? Eu tive o privilégio de ter essa informação com antecedência de que o IPA ia abrir, para vocês terem, assim, ó, foi emocionante tanto a questão da necessidade como da solidariedade, tá? O IPA abriu aqui no domingo, às 13h30, às 14 horas, vocês não têm noção, a fila de carros que estavam aqui na frente. Pessoas com caminhonetes, abrir as caminhonetes, assim, a mala cheia de colchões, travesseiros, tudo. Assim, ó, eu vivenciei uma coisa, sabe, ao mesmo tempo, a dor, né, que a gente sente junto com as pessoas que perderam tudo, e por outro lado, a solidariedade. Na Sojipa aconteceu a mesma coisa, né? Mas assim, ó, a gente tinha naquele momento a dificuldade de ajudar. Eu fui até, por exemplo, a ISEF, lá a ISEFID, tá? Que disseram que estavam precisando de uma. Cheguei lá, a pessoa disse, não, não estão precisando de nada, tá? Já encerrou. Então, assim, essa coisa da comunicação ágil, quase que nessas horas, a gente precisa de uma comunicação em tempo real. Por isso essa questão dos aplicativos, da tecnologia, de conseguir algo, entende? Que ajude dos dois lados, consiga unir quem quer ajudar com quem precisa, né? E tudo tem que ser muito rápido. Então, eu acho o trabalho de vocês fundamental nesse sentido, assim, de a gente realmente é um marco no Estado, né? A postura a partir de agora tem que ser outra, né? Nós temos que desenvolver mecanismos, né, de poder ter, vamos dizer assim, um outro resultado, uma outra abordagem, se a gente voltar a ter uma situação parecida com essa, né? Esperamos que a gente não tenha tão cedo, né? Que leve mais 80 anos, né, ou nunca mais aconteça, né? Mas a situação climática aí, os indicadores, né, dizem que não pode isso acontecer novamente. Então, eu quero parabenizar vocês e gostaria de conhecer, então, realmente melhor o trabalho de vocês, tá? Talvez participar de uma oficina, porque a gente tem muita coisa para fazer agora, tá? Para ajudar o coletivo, para ajudar a reerguer nosso estado, né? Eu acho que a extensão foi grande mesmo. Obrigada. Maria, muito obrigado. Vou responder aqui a Maria Inês. Sim, a gente vai disponibilizar no site, tá? Ou no site do IICD a gravação, possivelmente nas oficinas, no link da oficinas também. Logo na parte superior tem oficinas e ali a gente vai colocar o vídeo também para que vocês possam assistir depois. Eu moro no Menino Deus, então não, numa região que não foi afetada, por assim dizer, pela água, mas eu me vi obrigado a abandonar Porto Alegre quando veio aquele aviso que estava vindo água, e aí eu recebi uma mensagem da minha cunhada dizendo que estava subindo muito rápido a água, e o desespero bateu, né? Então a gente demorou 7 horas para chegar na praia, tudo. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que quem pôde sair acabou deixando recursos em Porto Alegre para quem não podia sair, né? Então acho que foi um ponto importante. E essa questão do IPA a gente viu muito no set
aqui, né? Ali, por exemplo, tinham dias que tinham 5 helicópteros, né? O tempo todo indo, voltando, etc. Então, muita gente, a gente, nesse sentimento de ajuda. E hoje, a impressão que parece que se tem é a impressão de que, ok, o que está sendo feito? Porque parece que são muitas iniciativas e o que chega assim no nosso ouvido já foi feito, ou está para fazer, ou está para chegar, né? Então a gente, ok, de fato, então a gente pode contribuir com isso também. Eu me lembro que logo quando começou isso, eu estou orientando uma aluna do design TCC e tinha uma nuance de alteração de escopo do trabalho para dizer, olha, talvez a gente possa mudar isso para utilizar para reconstruir o Estado, né? Acho que pode ter uma solução. No final de contas, a gente acabou não indo para essa área porque ela disse, mas ainda assim pode, se eu falar da reconstrução, você vai ter uma mudança de escopo muito grande. Mas o que eu queria deixar aqui é que o design thinking ele pode gerar uma grande quantidade de soluções inovadoras e de maneira que a gente não perca a eficiência e não perca, vamos dizer assim, a gente não desperdice recursos, nem de tempo, né, financeiros. Acho que isso é muito importante nesse momento. A Maria do Carmo levantou a mão. Oi, acho que dá para falar. Estão me Desculpe, pela escutando? ordem, Maria do Carmo, depois Giovanni. Perfeito. Tá, ok. Então, quero, quero parabenizar também a oportunidade, inclusive eu aproveitei assim, de uma maneira bem institucional, convidei alunos, tem alguns alunos nossos, né, da disciplina de seminário que estão aqui, que puderam, né, comparecer, acho que bem importante a iniciativa. Comentar que eu estive também trabalhando na Exefid em alguns momentos e tive também uma participação no SET pelo pessoal da extensão, né? E, e toda essa dificuldade de comunicação que a Marion estava comentando e que vocês, inclusive, do ponto de vista da palestra, estavam salientando, foi uma das questões assim mais sérias, porque muitas vezes existe a tecnologia, existe os recursos, mas há uma dificuldade muito grande para saber aonde canalizar, quando e como, né? Então, me parece assim, ó, que do ponto de vista de pensar alguma estratégia agora para esse momento, talvez, porque, infelizmente, na verdade, essa situação ela pode vir a ser retomada aqui no Sul, né? A gente sabe pelos cálculos aí da situação do ponto de vista climático, nós não vamos, isso aí não é uma questão assim como aquela que aconteceu, a enchente de 41 e que agora está se comentando, a situação agora poderá vir, sim, a se repetir, que essa questão que o Maurício estava comentando, por conta, inclusive, utilizando, né, os recursos do Design Thinking, de realizar treinamentos para voluntários, de uma forma assim, já meio que fazendo uma preparação. Eu acredito que o Maurício comentou também numa colega que fez os seus estudos lá nos Estados Unidos, como tem uma determinada cidade que o pessoal todo tem que fazer uma espécie assim de capacitação em relação a esse tipo de questão. Eu acredito que esse seria uma solução, não uma solução, mas pelo menos uma iniciativa bem interessante, né, do ponto de vista da gente estar melhor preparado para as situações que porventura virão, para se sentir melhor, né? Porque eu acredito que o design thinking poderia vir ajudar nesse sentido, né? Como porque já alguns aspectos assim, com certeza já são passíveis de serem apontados e que isso poderá vir a ser um recurso como uma proposta já, eu não digo para solucionar, mas com certeza uma área aí a ser explorada, né? Até mesmo como uma possível oficina, né, de treinamentos para voluntários em determinada situação de risco. Enfim, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, professora Maria do Carmo. Giovanni, por favor. Parabéns, então, pelo trabalho, professor. Eu sou aluno da graduação da engenharia de produção, acho que tive algumas aulas com o senhor, acho, uma vez. Eu acho que é na mesma linha, acho que realmente a questão, a minha dúvida é só se de repente até falar de algum outro exemplo, de alguma outra oficina, alguma abordagem com relação à comunicação, que eu acho que o mais impactante de toda essa situação que aconteceu em Porto Alegre, na região metropolitana, né, é a questão da comunicação,
porque eu acho que para nós que somos da universidade da parte acadêmica mesmo, né, então, estamos ligados à URGS ou alguma outra instituição, a gente tinha mais contato com essa informação e entendia o que era mais real, o que não era, né? Então, você deu exemplo ali lá da região do Japão, por exemplo. O pessoal do Japão utiliza a comunicação, por exemplo, uma pedra, né? Deu tsunami, eles colocam uma pedra e marcam lá, eles gravam um certo ponto que, digamos que até ali já foi inundação, para que quando ocorrer as próximas, as pessoas já estejam, de certa forma, já estão acostumadas com aquilo ali e sabem que ali é uma área segura. Então, por exemplo, a minha família foi afetada. Eu tenho parentes que moram na Matias Velhos, a 3 quadras do dique. E para eles que moravam lá do lado iminente da inundação, todo mundo falando, pedindo para eles saírem, e como eles moravam lá, meus parentes lá moram lá há 30 anos, nunca passou água por cima do dique. Então, essa percepção nossa da comunicação, do que é real, o que não é a verdade, em cima disso, eu acho que a gente falhou enquanto pessoas mesmo, questão da comunicação, mesmo com WhatsApp, com rede social, com tudo mais, a comunicação falhou também da parte do poder público. Vocês já tiveram algum caso, ou já pesquisaram, ou já tem uma linha de pesquisa da comunicação do design thinking aplicada a alguma solução para essas catástrofes ou impacto assim, desse tipo de coisa que aconteceu em Porto Alegre? Por exemplo, lá na Indonésia, no Japão, já teve algum estudo de caso, alguma coisa usado design thinking para comunicação, para melhorar, digamos, melhorar a comunicação dos grupos de agentes, as pessoas assim? Teve alguma coisa nessa área da parte de comunicação especificamente? O próprio aplicativo, Giovanni, o CARE JP, ele veio a facilitar a comunicação. Então, ele usou essa abordagem, porque ele verificou exatamente como foi colocado aqui, até por vocês, pela professora Maria do Carmo, pela Marion, o problema da comunicação. Então, o aplicativo ele foi um grande centralizador de informações para facilitar a comunicação. Eu sou solidário a ti porque a nossa empregada doméstica, ela também perdeu a casa, ela morava praticamente no dique, né? Do lado de que ela disse o seguinte, que não foi por falta de aviso, porque disse que no dia passou carro dizendo, olha, saiam, mas só que as pessoas, não vai romper, não, isso aqui não, já teve várias outras, só chega no pé, e aí o pessoal não acreditou. Só que o que acontece agora isso aqui é que nem análise de risco na parte de gestão de projetos. O que acontece? Você está fazendo engenharia de produção, aí você sabe. E meus alunos do design vão ver isso mais lá na frente também. O que é que acontece quando acontece um evento inesperado? Ele passa a entrar no ranking dos eventos de risco para a gente calcular o risco geral do projeto. Então, assim como a pedra no Japão que marca até que vai, é a mesma coisa. É só para te dar uma dica assim, olha, só abrindo a janela. No atentado das Torres Gêmeas em Nova York, apenas uma torre havia sido segurada. E o seguro era o seguinte: se acontecer pode acontecer qualquer coisa com uma das torres, não importa qual, mas apenas uma torre está segurada. Se eles fossem construir outras 2 torres hoje, você acha que quantas torres seriam seguradas? Eu vou dizer para você, não só as 2 torres, mas o entorno, porque eles aprenderam com aquilo. Então, eu acho que, como o caso de Maceió, que infelizmente se perdeu uma vida, e uma vida já é muito. Aqui se perdeu muito mais do que isso. A gente ganhou muito em conhecimento, principalmente para a preparação. Porque qual é a altura de uma casa de máquinas para prever uma cota de inundação de 7 metros no nível extremo? Na simulação do IPH, 6 metros em caso extremo, a água chegaria a 3 quadras aqui de casa. Só para ter uma ideia. Agora eu digo, pode chegar? Ou pode. Não é? Não, mas eu acho que o que nos cabe é nos preparar. Primeiro, salvar vidas. Pode chegar a 7 metros no futuro, daqui a 40 anos, 50 anos? Sim, mas agora com esse aprendizado,
que nós estejamos preparados, para que não sejam ceifadas vidas. Acho que isso é importante. Só- eu só queria, não sei se posso, só complementar que eu acho que foi 80 anos, né, de 40 para cá foi 80 anos. Tudo indica que vai ser muito mais cíclico isso. Então, além de subir a cota, né, então, além de rever essa questão da cota, eu acho que vai ser muito mais cíclico isso. Então, sei lá, a cada 10 anos, 20 anos, vai ter alguma coisa bem mais extrema, assim, até para acabar naturalizando com isso. Eu não sei se era algum também, essa questão da comunicação, um exemplo que eu achei até que, claro, no meio estava tudo alagado ainda, mas o pessoal, acho que da URGS mesmo, algumas pessoas levando algumas marcações e marcando nos postes em algum determinado lugar no centro, para dizer que a água chegou até ali, porque as pessoas acham que naquele momento é bobagem. Claro, tem uma gravação que ficou histórica lá dentro do mercado público, tá, mas nem todo mundo passa dentro do mercado público, então faz muito mais sentido tu botar na Praça da Alfândega ali, várias marcações ali, porque as fotos que tem todas históricas é do centro histórico ali, em torno da Praça da Alfândega, para dizer que a marca chegou até ali. E aí até legal, tem outros estudos também de Porto Alegre, né, que mostra que toda aquela parte ali que realmente foi aterrada, o rio naturalmente chegava até ali, né? Então tem uma foto do pessoal que pesquisa fotos históricas de Porto Alegre, toda a parte que foi, digamos assim, aterrada, toda ali a parte de baixo ali onde que é o DAI, o centro administrativo, lá perto do Beira-Rio, tudo aquilo ali o rio só voltou à parte normal onde que ele já era, já, antes das terras, né? Exatamente. Então a gente deixa o convite para todos. Muito obrigado, Giovanni, pela Eu sua queria fazer um comentáriozinho antes da gente Ok, finalizar perfeito, isso. Nízia, por favor. Felizmente ou infelizmente, eu não estava aqui quando o Porto Alegre encheu, mas eu realmente senti muito também. Eu sou muito porto-alegrense. Mas o comentário que eu queria fazer é com relação ao Centro de Prevenção e Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Foi por causa do CEMADEM que eu escolhi esse estudo de caso das Filipinas, né? E o CEMADEM, ele tem o mesmo problema, né? Que lá nas Filipinas, porque ele precisa da informação local, né? Então, ele precisa que as prefeituras façam os levantamentos locais. Por isso, o CEMADEM pode dar, eles têm mapeamentos de terrenos, etc., etc., de modelagem climática e modelagem do tempo para avaliar o que vai acontecer em termos de chuva, mas eles não têm essa informação, eles começaram com muito poucas prefeituras com essa informação local, tá? E é isso que eles estão querendo avançar agora. E uma das coisas que eles descobriram foi que quem trata disso a nível de Brasil é a Defesa Civil, né? E a nossa Defesa Civil, a nível de Brasil, ela é muito mal preparada e muito mal treinada, né? Então, por exemplo, uma cidade do interior como Mussum devia ter 2 funcionários da Defesa Civil. Aí o que duas pessoas têm para lidar com aquele desastre imenso, né? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar junto com os órgãos que existem, né? E que podem que a gente pode contribuir para que eles melhorem também. Obrigado, professora Nízia. Então, com isso, eu... sim, aqui um comentário da Léa. A Léa está aí. Ô, Léa, que maravilha ter a Léa também, ó, super famosa, saiu do Jornal Nacional. Veja muito bem, ó. Essa é boa, Maurício. Você quer... E aí? Pode falar, Léa. Olha, ela deve estar possivelmente em Nova York, transmitindo diretamente alguma coisa assim, eu não sei. E, Léa, tá meio complicada tua... Não, é que eu estava falando, mas sem o áudio ativado. Tá, E eu estou chegando em casa da aula agora, mas eu fiquei escutando no trânsito toda a palestra e estacionei o carro para escutar mais um pouquinho. E foi excelente iniciativa, Maurício. Nossa, eu senti a retomada do ICD, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido.
Então, conta comigo em algum momento também para... Eu não estou conseguindo ativar minha câmera aqui, mas conta comigo para trocar alguma ideia também sobre fazer a engenharia reversa, digamos, do projeto das ações que a gente desenvolveu aqui na Faculdade de Arquitetura, por exemplo, o Rodo Solidário, que com certeza a gente não teve tempo de aplicar o Design Thinking. Seria muito mais prático, né? Principalmente na questão da seleção dos voluntários, não só a seleção, mas do processo todo, né? E como o processo foi acontecendo. Então, que tem muito Design Thinking na base, né? No automático, mas é um case também de estudo para a gente fazer uma aplicação. E é isso. E agora a gente está com outros projetos também. A Mariana está encabeçando o projeto do imobiliário. E eu estou pensando num projeto de uma casa também, então, com o pessoal da Arauco, né, do Chile. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, Maurício. Super te agradeço, me deu um up, assim, essa fala tua. Muito obrigada. Ok. Não, eu Muito obrigada pela agradeço. oportunidade. E assim, é claro, o ICD está sempre aberto, na verdade, para... A gente não chegou a parar, viu, Lé? Assim, a gente vem desenvolvendo um modelo de que a gente chama pesquisação ágil entre universidade e Tá, empresa, com, ótimo. uma iniciativa nossa com alguns pesquisadores de fora, Chile, Colômbia, Estados Unidos, tem Inglaterra também trabalhando com a gente, para ver se a gente Ótimo. consegue acelerar, na verdade, que tipo de iniciativas nós só podemos ter para tornar essas interações acadêmicas mais ágeis. São propostas, a gente já vem desenvolvendo, já vem trabalhando nisso há quase um ano. Pois bem, então, eu só tenho a agradecer a todos, tá? Muito obrigado. Mais uma vez, não deixem de visitar o nosso site, tá? O nosso site, ele está exatamente, mais uma vez, compartilhando. Se você gostou, por favor, aponte o seu celular aí para o QR Code, para o nosso website. Ali vai ter já agenda de oficinas. Aquelas agendas, elas estão em aberto, basta mandar aí um e-mail para a gente organizar. Não é um curso, são oficinas orientadas para necessidades específicas, sejam para empresas, seja para a comunidade acadêmica também, tá? Então, eu agradeço a todos pela participação. Eu vou, nesse momento, então, encerrar aqui a gravação e logo em seguida encerrar também o nosso encontro. Desejo que todos tenham uma boa noite e até a próxima.